dia, amigo. Bom dia, família Moahide. Bom dia você que estará nos ouvindo ou assistindo pelo YouTube, pelo WhatsApp ou pelo Facebook. Quem vos fala é Geraldo Luiz, cantor e compositor. E eu sempre tenho dúvidas no que tange a Torá, os ensinamentos bíblicos. E nada mais, nada menos para tirar essas dúvidas. Eu tenho um amigo que conheci no Facebook, né? Que ele é professor de português, professor de hebraico, professor de grego e professor de italiano. Sabe tudo e mais um pouco das histórias e tradições da Torá, a tradição judaica, e conhece profundamente também a história secular. Eu falo com ele sempre, ele que sabe tudo mais um pouco, João Alves Correia. Muito bom dia para você, como está por aí? Tudo bem? Muito bom dia, Geraldo, bom dia a todos que nos ouvem. É um prazer muito grande, uma satisfação estarmos de volta aqui. Tudo bem, por aqui, tudo em ordem. Bessiatad Shmaya, com a ajuda dos céus. Estamos de volta então para uma super quarta, né? Super quarta. Não é mais um bate-papo, é uma super quarta, é uma sabatina. Todo dia, né? Toda quarta uma sabatina. Toda quarta uma sabatina e daquelas, né? Nós temos um tema aqui bastante polêmico e vamos continuar aqui desenrolando ele, né? Vamos desenrolar. Começamos semana passada falando sobre Mashiach. Eu que fui cristão há 42 anos, acreditei, mergulhei de cabeça que Jesus, me ensinaram no Novo Testamento, que ele era o salvador do mundo, que morreu para me salvar, e depois pesquisando e descobri que eu passei por engano, e isso me trouxe uma consequência muito grande. E agora eu quero saber essa ideia, né? Porque todas as religiões falam de um salvador. Então eu posso começar, eu não sei se eu comecei semana passada com algumas perguntas, mas eu enumerei aqui 10 perguntas. Se falamos, você passa para outra e a gente dá continuidade a esse tema que é de suma importância para mim e creio que muitos estão querendo saber essa ideia. Muito diz, Jesus vem, ele está voltando, ele voltará, desde quando eu nasci, ele voltará e nunca volta, e o mundo está aí, morre gente, nasce gente. Então, a gente está num tema judaico agora, para expressar a ideia do Mashiach, e eu vou começar. Tá pronto aí para a sabatina? Tá pronto, vamos lá. Eu vou começar com o número 1, eu não me lembro se eu fiz essa pergunta. João, qual é a origem do termo Mashiach? Bom, a origem do termo Mashiach está lá no texto bíblico, no texto da Torá, e ele refere-se basicamente à unção. Como nós sabemos, houve um momento em que o texto da Torá nos diz que Hashem, o eterno Deus de Israel, ele ordena Moisés que construa a Mishkan, que é o tabernáculo, o santuário israelita no deserto, e que ele unja os sacerdotes com um óleo especial. Né? Perfeito. Então, a partir daí, nós temos se não a primeira, uma das primeiras menções ao termo que nós derivamos a palavra Mashiach, que é o verbo limshoach, o verbo ungir no hebraico. E o que é ungir? Ungir é justamente derramar óleo sobre a cabeça. No sentido pleno do termo. Então, o que acontecia era que os sacerdotes foram ungidos por Moisés justamente com aquele óleo consagrado para separá-los para o sacerdócio, para o ofício divino no santuário, né? Então, aí nós temos a ideia do ato da unção. E aquele que recebia a unção era ele mesmo um Mashiach. O sacerdote que recebia a unção era ele mesmo um Mashiach, um ungido. Né? Ungido. Aí, mais tarde, claro, a ideia foi se desenvolvendo e também tornou-se um título de acordo com a tradição judaica, de um descendente de Davi que viria nos últimos tempos justamente para libertar Israel
e para reconduzir o mundo, né, ao conhecimento da lei divina, ao conhecimento de Deus, do único Deus, e a implementação do retorno das tribos de Israel à sua terra. Então, daquele núcleo base textual da Torá, nós temos o desenvolvimento de uma teologia messiânica em cima desse termo. Perfeito. Agora, há respaldo bíblico para essa ideia de Messias? Então, Ou Messias? Você falou aí do sacerdote, de Moisés e tal. sim, certo. Agora a gente está falando do termo o Mashiach. Você falou todos que eram ungidos, até o próprio utensílio da casa também passava por essa unção, né? Separação, é isso? Exatamente. Então, o que acontece? Na verdade, o nome Mashiach, como referência ao ungido de Israel, ao ungido da escatologia judaica, esse termo ele se origina de forma posterior, ou seja, muito tempo depois desse evento de Moisés, né? Mas Perfeito. a ideia, na verdade, a ideia em si, embora não esteja explicitamente colocada no Tanar, na Escritura, ela permeia o pensamento profético. Por exemplo, em Isaías, nós encontramos um desenvolvimento muito grande da ideia de Mashiach, né? Isaías é o primeiro profeta a dar uma ideia, um vislumbre de como seria esse mundo messiânico, de como seria esse reino messiânico. Perfeito. Nós temos aí o capítulo 9 como exemplo, o 32. Então, dá a entender que esses profetas, eles esperavam, eles tinham esperança nesse ideal desse mundo messiânico. De alguma forma, Isaías menciona, por exemplo, o ramo que virá do tronco de Jessé, né? No capítulo 11 nós percebemos isso. Então você percebe que há alusões ao Messias, embora o termo explícito não exista no Antigo Testamento, que os cristãos chamam de Antigo Testamento, ou Tanar para nós. Não Mas existe. quando... pode continua. E o que acontece? Mas existe a ideia. Então, se a pergunta é, tem respaldo bíblico? Tem respaldo bíblico, porque os profetas mencionam muito este momento em que esse rebento, esse renovo de Jessé virá, e que as nações vão se agregar a ele, e que vai haver um momento de paz, em que um reino de paz, onde as pessoas procurarão conhecer a Deus, procurarão cumprir a vontade de Deus. Então, parece que a ideia permeia os profetas como Isaías, Jeremias, Ezequiel, etc. Mas não diz quem será, né? Não diz quem será e não especifica claramente, este é o Messias, não tem. Perfeito. Agora, ele será um rei sobre-humano? Então, de acordo com a visão profética judaica, isso é inviável. Não será um rei sobre-humano, será, na verdade, da própria descendência davídica, da própria descendência de Davi, naturalmente humano, porque Davi era humano, né? Que terá pai e mãe normal como qualquer outro ser humano, mas que será um grande profeta, à semelhança de Moisés, e alguns dizem até, há um debate judaico se a profecia do Messias seria superior à de Moisés ou se seria inferior à dele. Então existe um empate aí, digamos, entre as tradições. Né? Alguns Inclusive, dizem, né? quando o profeta Samuel vai ungir um rei, né, de Israel, né, que Saul já estava sendo rejeitado pelo Criador, né, ele faz o ato da unção em Davi, não é isso? Exato. Então, o que acontece? Este rei, que, por exemplo, Isaías espera, ia ser um descendente da linhagem de Jessé, como nós falamos. Sobre ele repousaria o Espírito de Deus, o Espírito de sabedoria, né, o Espírito de temor a Deus. Ele vai ser um rei justo, né? O capítulo 11 deixa isso muito claro, muito óbvio. Então, existe respaldo bíblico para isso. Isaías também fala numa era de paz, onde o lobo pastará com o cordeiro, indicando, digamos, a convivência pacífica entre os povos, entre Israel e os seus inimigos. Então, esse ideal messiânico já aparece nos profetas, embora não apareça o termo Messias explicitamente.
né? Mas esse pastar lobos e cordeiros não pode ser uma metáfora? É uma metáfora, como nós vimos inclusive no estudo de Isaías 11, que nós já fizemos. Isso. O lobo ali representa, na verdade, o inimigo de Israel, por exemplo, os antissemitas, as nações que sempre, digamos, desprestigiaram o povo judeu, e o cordeiro como sendo o povo judeu. Ou seja, o lobo e o cordeiro pastarão juntos, significa que as nações vão estar em paz com Israel. Interessante você voltar nesse tempo, porque muitos pensam no animal, literalmente, não é Não, isso? não, não, exatamente, não, isso não, como diz o Rambam, Maimônides, em seu Hilhot Melachim, a Lei dos Reis, o curso natural não será mudado. Perfeito, Se perfeito. existe existe animal de presa, vai existir animal de presa. Se existe, digamos, o animal que é a caça do animal de presa, vai existir ainda as vítimas dos animais de presa. Ou seja, o curso natural não vai ser alterado por conta desse reino messiânico, de acordo com a Torá e de acordo com a tradição judaica. Então tem muita metáfora que o povo que lê, né, principalmente o cristão lê ao pé da letra e está totalmente fora de contexto, né? A visão messiânica cristã pensa, por exemplo, que a ordem natural, em geral, será alterada. Não vai existir uma alteração nas leis Hum, naturais. Porque se existisse uma alteração nas leis naturais, o mundo deixaria de ser o que ele é, como ele foi criado, da forma como ele foi criado. Porque perfeito. Agora, é claro que nós temos aí uma desordem. Existe uma desordem hoje em dia, nós percebemos. O mundo mudou muito radicalmente desde a época em que ele foi criado até chegar hoje. Nós passamos, você sabe, por sete eras geológicas até chegar no mundo moderno em que estamos. A Terra, no princípio, ela passou por várias etapas evolutivas, né? Onde animais surgiram e desapareceram, onde vegetações surgiram e desapareceram, se tornaram fósseis, onde houve gelo em toda a superfície, depois houve, digamos, água em toda a superfície, água novamente, depois terra, e assim sucessivamente. Então a Terra passou por grandes colapsos, né, ao longo da sua história, e essa ordem ela não vai ser alterada, mas ela vai ser, digamos, levada a um aperfeiçoamento, ou seja, a um estado que seja realmente prazeroso para o homem, que dê segurança para o homem, pelo menos de acordo com o que a Torá e de acordo com a tradição nos diz. Mas as leis que determinam, digamos, a criação, essas não serão alteradas. sim, Né? perfeito. Não Agora serão eu alteradas. pergunto, o Mashiach, não falo Messias comum, como Deus, o próprio Deus chamou Ciro de Mashiach, né? Sim. E você já relatou que Moisés também trouxe essa ideia, dá um respaldo, e que Isaías traz um respaldo. Agora, o Mashiach, o rei Mashiach, né, que todos esperam, somente os judeus esperam, ele vem para perdoar pecados? Então, não existe em momento algum, não existe uma só referência bíblica, e quero repetir isso, deixar isso bem claro, não existe nenhuma referência bíblica que dê, digamos, a esse rei Mashiach no Tanakh a capacidade de perdoar pecados. Até porque Deuteronômio, Devarim, capítulo 24, 16, diz que pai não levará o pecado do filho, nem filho levará o pecado do pai. Cada um pagará pelo seu próprio pecado, não é isso? Exatamente, exatamente, Isso aí é uma base exatamente. fundamental para quem acha que o Messias vai perdoar pecado. Exatamente. E detalhe importante, quando o profeta Ezequiel apresenta o príncipe messiânico lá nos capítulos 40 em diante do seu livro, o que você percebe é que o príncipe messiânico, o príncipe entra no templo, na visão de Ezequiel, e ele oferece por si e pela casa de Israel, oferece oferta pelo pecado. Ou seja, o próprio Mashiach, na verdade, terá que oferecer, de acordo com o texto, se a gente levar em conta que aquele texto é um texto messiânico, o próprio Mashiach tem que oferecer, digamos, ofertas pelo seu próprio pecado. Então, quando você fala que o príncipe do capítulo de Ezequiel
ele vai oferecer lá o sacrifício, né? Sim. Então ele não é um rei ou um homem ou um Superman, como todos pensam, universal. Ele vem para a casa de Israel, é isso que você está querendo dizer? Primeiramente, sim, ele vem, a ideia principal, porque a própria função messiânica, ela tem a ver basicamente com Israel, não com nenhuma outra nação. Ou seja, não Uhum. existe uma ideia universal aí. O que existe, na verdade, é uma ideia muito peculiar, muito particular, apenas da nação judaica, da nação de Israel. Porque o Mashiach, ele atende aos interesses do povo judeu. Por quê? Foi o povo judeu que passou por uma destruição do templo, correto? É, Foi o povo judeu que foi expulso, não foi? foi. É o povo judeu que é vítima das nações antissemitas, não é? É o único povo que a gente vê aí a perseguição até nos dias de hoje. Exatamente. Então, se isso é assim, que lógica teria do Mashiach vir para o mundo todo? Sendo que Inclusive está acontecendo isso, se não me falha a memória, é na França, né? Um antissemitismo total, né? nós tivemos aí a notícia hoje de um ataque antissemita na França, onde suásticas foram pintadas sobre Sobre o túmulos, né? cemitério sacro, Um cemitério cemitério judaico. judaico. Exatamente, um cemitério judaico, né? Então, você veja, isso é uma evidência de que é exatamente esse tipo de atitude, deplorável, né, censurável. Não estou falando da nação francesa em si, de quem inclusive eu sou descendente de franceses, né? Eu não estou falando da nação em si, do povo francês em si, estou falando, digamos, de grande parte, grande parcela da população que infelizmente foi doutrinada pelo antissemitismo. Como você sabe, a França foi terra de grandes eminências judaicas, como o próprio Rashi e Gershônides. Né? Gershônides e Rashi foram dois grandes expoentes do judaísmo de origem francesa. Então, claro que a gente não vai aqui julgar o povo francês como um todo, assim como também não julga o povo alemão como um todo por causa do Holocausto. Mas o grande problema é que existem sim focos antissemitas na França e na Alemanha há décadas, né? Há E na França séculos, é que séculos. existe mais judeus, né, no contexto do mundo em si, dos países? Não, o país onde existem mais judeus, mais até que em Israel, é nos Estados Unidos. Estados Unidos, Estados Unidos. perfeito. Então, mas a França já foi, digamos, uma grande comunidade judaica. Hoje em dia, as pessoas estão deixando a França justamente por conta dessas questões, né? De Perfeito. antissemitismo, etc. Então, o que você percebe é que a tendência é que a comunidade francesa, a comunidade judaica francesa, diminua gradativamente, né? Perfeito. Então, Agora, há alguma base no Taná, nos textos da Torá, Taná, os profetas, os salmos, que o Mashiach viria para sofrer, morrer, ressuscitar e voltar, ou subiria ao céu, ou voltaria num tempo indeterminado? Tem alguma base sobre isso? Que ele vem para sofrer, morrer, ressuscitar? Tem, onde eu posso encontrar esse texto que fala sobre isso? então são várias questões ao mesmo tempo, né? Então, vamos tentar aqui responder uma por uma. Primeira questão, na verdade, sobre. Você falou sobre perdoar pecados. Nós vimos que não existe nenhum texto que aluda a isso. Perfeito. O Mashiach como alguém que sofre, né? Alguém que sofre. Então, o que nós temos que perceber é que existe alguns pontos na tradição que falam sobre um Mashiach que sofre. Tá? Hum, E esses pontos da tradição, eles foram pegos pelos primitivos, pelos primeiros intérpretes do cristianismo, e foram, na verdade, os textos foram violados do seu contexto. perfeito. Né? Foram violados do seu contexto. Então, o que acontece? Foram tirados do seu contexto e foram aplicados
aplicados a bel prazer dos intérpretes cristãos, como se fosse, digamos, uma alusão ao seu próprio Messias, Jesus, que no caso teria sofrido morte na cruz. Né? Bom, e para que você possa então perceber onde isso aparece, é importante que a gente entenda o seguinte: o Mashiach, ele será um homem comum como qualquer outra pessoa, assim como eu e você. Perfeito. Ele, eu mencionei há pouco, inclusive, que na visão de Ezequiel, ele vai, inclusive, oferecer sacrifício pelo seu próprio pecado. Perfeito. Tá? Isso é forte. E agora, onde está a referência disso? A referência disso está em Ezequiel 45, verso 22. Então, o texto diz assim, veja bem: Ve'asah hanasi bayom ahu ba'ado uve'ad kol am haaretz par hatat. E naquele dia fará o príncipe para si mesmo, veja bem, para si mesmo e para todo o povo da terra, uma oferta de sacrifício. Uma oferta de pecado, pelo pecado. Uma oferta pelo pecado. Mas isso aqui não é ele que vai servir como oferta. Isso aqui é ele entrando no santuário e preparando. Perfeito. Né? Diz aqui, inclusive, no verso 23, Veshivat yemei hechag ya'aseh olah la Hashem, shivat parim veshivat ilim temimim, layom shivat hayamim vehatat seir izim layom. E por 7 dias da festa, ele preparará uma oferta queimada ao Eterno. Ele. Agora que é justamente a oferta pelo pecado, hatat, que aparece no texto hebraico. Ou seja, se ele está oferecendo oferta por ele mesmo, pelo próprio pecado, significa que ele é pecador. Perfeito, é um homem comum. Homem comum. Então isso já descarta qualquer possibilidade, qualquer viabilidade aqui de um Messias sem pecado. Se o texto aqui é messiânico... Ou que vem para perdoar, né? Menos ainda, porque como que alguém que é igualmente pecador pode perdoar o pecado do outro? Verdade. É igual aquele que está doente e você também está doente, aí ele quer orar para você ou fazer lá uma reza para você que está doente. Pô, mas ele está doente, ele tem que primeiro se curar, né? Ele teria que se curar primeiro para depois ele orar para o outro doente, né? Seria isso, né? Não, essa questão da oração você pode até, digamos, fazer uma intercessão pela pessoa, ou oração, pedido, né, a Deus. Isso independe. Mas na questão espiritual, na questão espiritual é nós que resolvemos com Deus, não é outra pessoa. Perfeito. Agora você falou... A lição que Ezequiel está nos passando aqui é que mesmo o Messias, ele vai ter que resolver os seus problemas com Deus por conta da sua oferta sacrificial que ele vai apresentar no templo que será reconstruído. Né? Agora, você me deixou uma pulga aqui atrás da orelha, aqui. Vamos ver se você tira essa pulga aí. Esse papel de oferecer sacrifício não era do sacerdote, tribo de Levi? Boa. O Mashiach vem da tribo de Judá? De Judá. E aí? Como é que a gente resolve isso aí? Então, existe no próprio texto da Torá, do Tanakh, melhor dizendo, você vai encontrar Davi oferecendo também, Salomão oferecendo sacrifício. E o que parece notório, na verdade, Geraldo, é que abriu-se uma exceção para os reis da dinastia davídica. Né? Sim. Os reis da dinastia davídica, especificamente Davi, ele inclusive envergou o éfode sacerdotal, né? Que são as vestes sacerdotais. Por isso que Davi desperta nas mentes, digamos, dos judeus o ideal messiânico, porque ele se investe de capacidade sacerdotal e ele, sendo rei, ao mesmo tempo também se faz sacerdote. Perfeito. Né? Muito bom. E isso também se projeta, então, na pessoa do Mashiach, de acordo com a tradição judaica. Por isso que aqui em Ezequiel ele aparece, inclusive na câmara dos sacerdotes, junto com eles oferecendo a oferta. Ele fazendo parte como se fosse um sacerdote.
Perfeito. Agora, a ideia de morrer, ressuscitar e voltar, da onde partiu essa ideia? Retornar num futuro, num tempo indeterminado. Da onde partiu essa ideia? É tradição judaica, invenção, criação do cristianismo? Da onde partiu essa ideia? Um homem morreria, sofreria, né? Sim. Morreria e ressuscitaria, estaria num tempo depois. Então, antes eu gostaria de falar para você sobre a questão do sofrimento, porque a gente falou sobre o sofrimento, mas não aludiu à questão básica, que é justamente a ideia que o cristão mais se apegam, né? Então, o cristianismo, ele viu na pessoa de Jesus a figura messiânica. Apenas pelos textos do Novo Testamento, né? Só tem essa base. Sim, mas você sabe que naquela época não existia Novo Testamento, apareceu muito tempo depois, né? Criou-se então a ideia em cima dos mártires que o Império Romano fez na Judéia, das pessoas que lutavam contra a dominação romana. Só que, como nós sabemos, Jesus nunca lutou contra a dominação romana. Pelo contrário, ele parecia até apoiar a dominação romana, né? E o que acontece? Ali, né? Sim. Sofria pelos impostos ali, né? Isso, o povo estava sendo massacrado pelos impostos, dá César, é de César no texto ali que diz, né? Então, ou seja, continue pagando imposto, e se cobrar, pague. Aparentemente ele seria um Messias ao gosto de Roma. Perfeito. Porque ele estava fazendo, digamos, criticando o povo judeu, criticando os judeus, que seria, digamos, hipoteticamente o povo dele, e limpando a barra do Império Romano. Fazendo uma política, né? Fazendo uma política. E o que acontece? Essa não é a figura messiânica, Geraldo. A figura messiânica, digamos, de acordo com o judaísmo, é que o Messias vai se impor contra a dominação estrangeira e vai varrer da terra de Israel a dominação estrangeira. Entendi. Ou seja, de pacifista o Mashiach não tem nada. Entendi. Agora, quando fala sofrer, falou-se que tem uma tradição, sim, tem uma tradição que fala de sofrer. Tem uma tradição. Aí eu também já estudei, já ouvi falar que tem aí um Mashiach ben Yosef e um Mashiach ben David. É uma tradição, também é uma invenção, é uma ideia. De onde tirar essa ideia? Para a gente entender. Porque se tem um Mashiach na tradição judaica, ben Yosef, que sofrerá ou morrerá, e que o Mashiach ben David virá, como é que... Explica isso aí melhor. Bom, primeiramente eu vou começar pela ideia do sofrimento. Você sabe que quando os cristãos leem, por exemplo, o Evangelho e veem Jesus morto na cruz, imediatamente vem a imagem de um Messias que sofre. Perfeito. Bom, quando essa história era narrada para os conversos cristãos, eles eram ensinados a fazer uma ligação entre o sofrimento de Jesus na cruz e a passagem de Isaías 53. Já estudamos também. Que já estudamos também. Isaías 53 mostra, no caso, uma pessoa sofrendo, alguém sofrendo de forma injusta, de forma cruel. Porém, nós já vimos ali que o texto não refere-se a uma pessoa exclusivamente, mas sim a um grupo de pessoas. Até porque ele vai começar no capítulo lá de 44, 45, vem falando do servo, né? Do 42 em diante nós temos os cânticos do servo, né? E vai até o 56. Não pode pegar esse texto isolado e achar que está falando de uma pessoa, né? Não, de forma alguma. E o 53 é o cerne. O 53 é o cerne de todo os chamados cânticos do servo. É a base, né? Então o que acontece? O cristão, quando olha ali aquele texto, ele vai perceber, ele vai enxergar o seu próprio Jesus ali, naquele texto. É natural, porque eles foram ensinados assim. Porém, um exame criterioso do texto, como nós já fizemos, recomendo até o vídeo de Isaías 53, que as pessoas assistam, você vai perceber que não é uma pessoa apenas que está se tratando ali, mas sim
o servo, que é uma referência à nação judaica como um todo. Que, afinal de contas, em todo o contexto de Isaías, o servo é apenas uma única entidade, que é, no caso, Israel, o povo judeu. Mas convém lembrar também que o termo Israel só se aplica aos judeus quando eles estão de fato servindo a Deus. E, na Tá? realidade, o termo Israel vai se aplicar quando as 12 tribos estiverem reunidas, não é isso? Exatamente. Então, o que acontece? Mesmo hoje lá, no moderno Estado de Israel, o nome Israel foi usado apenas como uma referência, digamos, à terra ancestral dos antigos israelitas, antigos hebreus que ali estavam, ali moraram, ali viveram por gerações. Mas o fato de existir um Estado de Israel hoje não significa que aquele Israel que está lá seja esse Israel previsto aqui em Isaías 53. Por quê? Entendi. No aspecto espiritual, no aspecto bíblico e no aspecto da própria tradição judaica, porque o Talmud fala que Israel só merece esse nome quando de fato está servindo a Deus, significa dizer então que o servo de Isaías 53 é Israel sim, só que é o Israel ideal, é aquele que passa todo aquele Entendi. sofrimento fiel a Deus. Não é aquele pessoal que, digamos, que está lá em Tel Aviv fazendo festa, orgias e bagunça e bebedeira e quebra-quebra e questões, digamos, de ordem imoral ou antiética, muitas vezes, porque você sabe que em Israel também existem traficantes, existem bandidos, prostitutas, não é exatamente esse tipo de pessoas. Entendi. Tá Né? falando aí diretamente das 12 tribos, né? Não, está falando, não das 12 tribos, está falando do Israel que serve a Deus. Perfeito. Aquele que sofre, esse é o servo sofredor. Esse é o servo sofredor. É claro que a ideia do Mashiach, o Mashiach também está incluído ali, porque afinal de contas o Mashiach também é Israel, ele vai servir a Deus, não vai? E assim como todos os profetas, assim como Moisés, assim como Isaías, como Jeremias, como Ezequiel, como Daniel, todos eles, o Messias também está no meio, claro. Mas de que forma o Messias sofre? Vamos entender. Porque o Messias não foi revelado ainda? Ora, se ele não foi revelado ainda, como é que ele sofre? O Zohar Hakadosh, o livro do esplendor, escrito por Moisés de León, baseado nos ensinamentos do Rabi Shimon Bar Yochai e seu filho Rabi Elazar, nos ensina que Mashiach sofre antes da sua revelação ao mundo, porque Israel está na Galut, está no exílio. Perfeito. Então veja, é um sofrimento antecipado por conta, mas não por conta de alguma coisa de errado ou de condenação que o Mashiach tenha passado, mas sim o Mashiach sofre antecipadamente por conta do exílio de Israel nas nações, pelas nações do mundo. Você sabe quando o Zohar foi escrito, os judeus estavam dispersos pelo mundo, nem existia o Estado de Israel. Perfeito. O Zohar foi escrito no século XIII por Moisés de León. No século XIII era justamente o momento, a era medieval, a época em que os judeus mais sofreram na mão dos cristãos. Né? Então, o que o Moisés de Leão colocou nesta obra? Ele explicou que o Mashiach, ainda que não esteja revelado, ele sofre, vamos colocar assim de forma metafórica, juntamente com Israel que se encontra na Galut. E o que é Galut? Exílio. Exílio. Esse é o sofrimento do Mashiach. Esse é o sofrimento dele. Então, o Midrash diz, e o Zohar é um grande Midrash, o Midrash diz que Mashiach ele está ansioso, ele antecipa a sua vinda, ele quer vir de uma vez para colocar fim aos sofrimentos de Israel, dar fim ao exílio e reinstalar Israel novamente na sua terra e convocar as tribos novamente, reconstruir o templo. Ele está ansioso por esta vinda, por essa manifestação ao mundo, mas ele ainda não é manifesto. Perfeito. Eu Né? estava. Então, só concluindo aqui, Geraldo, Vai lá, vai lá, vai lá. é dessa tradição do sofrimento do Mashiach, justamente daí que os cristãos pegam essa ideia de que o Mashiach sofre. Só que Entendi. houve uma distorção aí
porque o Messias dele sofreu na morte de cruz, por conta de uma, de acordo com o texto do Novo Testamento, por conta de uma tentativa de se fazer passar pelo rei dos judeus. Ou seja, não tem nada a ver com o sofrimento de Israel, não tem nada a ver, porque vamos falar bem claro, Jesus nunca sofreu pelas dores de Israel, muito pelo contrário. Ele inclusive você sabe muito bem, e quem lê o texto do Novo Testamento, isso sendo imparcial, ele deixou bem claro: agora o reino vos será tirado e entregue a um outro povo que produza seus frutos. Ou seja, ele condena a nação israelita integralmente e passa a focar, digamos, nos gentios, como sendo a meta da sua obra. A princípio ele fala: ide primeiramente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Depois ele muda de ideia e diz: ide a todo mundo e pregai o evangelho, a todas as nações. Ou seja, o que você percebe aí é uma política. Entendido. Uma política. Porque até o momento em que Israel lhe deu ouvidos, digamos, hipoteticamente, você tomando aquilo como verdade, ele era o Messias de Israel. Depois que o povo judeu passou a não dar ouvidos mais, ele passou a ser Messias dos gentios. Então, o que existe aí, na verdade, é um desequilíbrio emocional no personagem. Se fosse um personagem real, seria uma pessoa desequilibrada emocionalmente. Perfeito. Sendo um personagem fictício, nós percebemos que naturalmente é fictício porque há muitas contradições na ideologia, na pregação, na forma de fala. Então todo esse conjunto de contradições, esse conjunto de coisas não muito bem explicadas, tudo isso mostra que foi um personagem elaborado pela mente humana. Inclusive, tem alguns textos no Novo Testamento que eu foco muito neles, quando ele fala para os seus discípulos assim. Tem duas passagens importantes que é bom a gente relatar ela. Já que estamos falando, tem duas passagens, uma delas ele fala assim para os seus discípulos: alguns de vocês, ele está reunido com seus discípulos, 12 discípulos, alguns de vocês não verão a morte, não provarão a morte, antes que veja o Filho do Homem vindo nas nuvens. Bom, a outra passagem é que o sumo sacerdote pergunta: tu és o verdadeiro o Messias, o Filho de Deus? Aí ele fala: tu o disseste, porém breve tu verás, o sumo sacerdote. Isso está em Marcos 14, 51. Breve tu verás o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Espera aí. Falou para os discípulos que alguns não morreriam. Então, se pensar bem, ele já veio lá. Ou todos já morreram. O sumo sacerdote não viu, morreu. E aí? As contradições. Pois então, essa forma, isso que ele diz, por exemplo, de que alguns não morreriam, tal, sem que o vissem vindo em glória, pode ter duas aplicações, duas propostas. Primeira proposta é que ele pensava de fato, pelo menos pelo texto, de que ele voltaria mesmo algum dia. E voltaria rapidamente, voltaria ainda naquela geração. Tanto isso é verdade, que a própria igreja primitiva, conforme relatos aí da própria história eclesiástica e do próprio Novo Testamento, nos mostra que a igreja primitiva, a igreja cristã primitiva, vivia na expectativa da segunda volta de Cristo iminente, naqueles dias. E quando ele fala não passará essa geração antes que tudo isso aconteça... Sim, exatamente. Aí tá aquela geração, né? Aquela geração. Aí está uma evidência clara de que ele mesmo esperava voltar ainda naquela geração. Bom, há também uma outra hipótese que lança isso para uma outra ideia. No caso que seria, ele estaria falando da destruição de Jerusalém no ano 70, e que a volta dele realmente era uma volta metafórica, a segunda vinda metafórica, para julgar a nação israelita, que seria então o seu término no ano 70, com a destruição do templo e da cidade santa e a dispersão dos judeus mundo afora. Há também essa visão. Só que daí
a ideia de uma segunda volta física, de uma segunda vinda física, cai por terra. Então seria apenas uma metáfora. Seria apenas uma ilusão da parte deles, da parte dele mais nada, e de todos aqueles que seguiam ele. Né? Agora, se o Mashiach vem para reunir as tribos, na época dele as tribos já estavam expulsas, né? Exato. E não reuniu ninguém. Não reuniu ninguém. E aqueles que estavam unidos, no caso, o Judá e Benjamim, que eram os remanescentes da época, foram dispersos. Ou seja, foi efeito contrário. Foi efeito contrário. Então o que você percebe? Você percebe um fracasso messiânico. E tudo que surge depois disso é apenas uma tentativa de racionalizar a coisa, de explicar a coisa por uma outra perspectiva, para continuar com o engano. Entendi. Né? Ou seja, há pessoas, digamos, as pessoas que deram origem a isso, ou que resolveram isso de forma, tentando racionalizar essas questões, elas estavam, na verdade, simplesmente alimentando a frustração e o engano. Por quê? Agora, ou Jesus falou isso de forma metafórica, e eles não entenderam que a vinda dele seria uma metáfora, que seria a destruição do templo e da cidade de Jerusalém, e eles não entenderam isso, ou então venderam a ideia ao mundo de uma segunda vinda física que não vai acontecer jamais. Perfeito. Agora, entrando nessa segunda vinda física que todos esperavam, né, e hoje os cristãos esperam essa vinda física, como ela também eles pensavam que era eminente, surgiu a terceira pessoa do Espírito Santo. Eis que estareis convosco até a consumação do século. Peraí, se o Espírito Santo desceu depois dele, e fazer um papel, estarei convosco até a consumação do século, ele não está dizendo que não vem mais. Para você ver, há um outro ponto contraditório aí, porque essa ideia do ministério do Espírito Santo após a ascensão de Jesus, de acordo com o Novo Testamento, ele foi assunto aos céus, subiu aos céus e depois de lá enviou o Espírito para a sua igreja, para conduzir a igreja ao longo da sua história. E essa ideia de consumação dos séculos, então, dá a impressão que a ideia não tem nada a ver com iminência. Né? Não tem mais. Se o Espírito Santo supostamente está aqui no mundo fazendo o seu papel até o final do mundo, vamos dizer assim, final dos séculos, eu não sei o que quer dizer séculos, se é final do mundo ou séculos, né, da humanidade, Isso. Está dizendo claramente que não tem volta, não tem retorno, porque o Espírito Santo já está fazendo esse papel aqui. Estarei convosco até a consumação, ou seja, até o fim do mundo, a fim dessa era. Ou seja, está dizendo que não está claramente ali dentro desse texto, sobre entrelinhas, que não há retorno. Pois é, em outro momento fala-se de retorno, fala-se de segunda vinda, mas em alguns momentos dá essas quebras aí no contexto e aí acaba, digamos, entrando em contradição, né? Então, para você ver como essas histórias, elas foram, na verdade, elas foram reunidas uma a uma e elas são contraditórias, porque elas vêm de tradições diferentes. Elas não seguem um padrão, digamos, linear. São várias tradições orais que foram se infiltrando dentro da história da igreja e eles foram compondo os evangelhos após o ano 70, deixa bem claro isso. E toda essa malha costurada deu uma coxa de retalhos de tradições contraditórias. E por que o povo hoje, cristão, vamos dizer assim, pouco sai buscando conhecimento, e não vou dizer que cresce, né, porque eu não sei entender, leem, os que leem o texto, principalmente do Novo Testamento, não conseguem enxergar essas contradições? Conseguem. Eu e você conseguimos enxergar. Outros tantos conseguiram enxergar. Há pessoas que têm, digamos, menos consciência da necessidade de se estudar, Geraldo. Então, há pessoas que não estudam, há pessoas que estudam. Há pessoas que estão confortáveis aonde eles estão com a sua fé. Há pessoas que não. Há pessoas que querem muito mais, digamos, de Deus do que simplesmente ficar se alimentando de coisas que ouve, por exemplo, de um púlpito de igreja. Então, a cabeça das pessoas funciona de forma diferente.
É claro que outros tantos vão também descobrir essa realidade, vão perceber que estiveram sendo enganados por muito tempo. Vão abrir os olhos ao longo dos anos aí adiante, teremos várias pessoas, e continuaremos tendo pessoas também que jamais enxergarão isso. E não adianta, obviamente, a gente se questionar Insistir, né? por insistir, ou menos ainda, não devemos insistir com essas pessoas. Tem que debater, né? Não debater, na verdade, devemos deixá-las como elas estão, confortáveis onde elas estão, porque, enfim, isso é uma questão muito íntima, de forma muito íntima. Eu e você saímos e tantas outras pessoas saíram desse sistema religioso porque nós entendemos que isso nos estava fazendo mal, né? E quem sai sofre. Exato. Quem Então, entende, de fato, sofre sim, sim, uma claro. pancada na mente que Claro. não é brincadeira, não. Claro. Vou dizer para você, eu senti a pressão quando eu descobri. Falei, meu Deus, o que é isso? Não pode ser, não acredito. Então, até eu entender hoje mais centrado, eu desfiz, eu era cantor, gospel, cantava em rádio, era convidado para cantar em várias igrejas. Eu desfazer de tudo isso poderia muito bem viver dessa fé enganando o povo, mas meu íntimo não deixava. Eu gravei 6 CDs gospel em nome de Jesus, né? E abandonei no auge da minha carreira, atingi o ponto máximo, que foi a Rádio Melodia aqui no Rio, né? Que mais tocava, minha música bateu o recorde tocando durante 3 anos. E chegou o momento que eu descubro, e agora, o que eu tenho que fazer? Se eu ficar, eu engano a mim mesmo e engano a outros. Não posso. Se eu desfazer, e foi um sofrimento muito grande. E acabei caindo nas garras do messiânico, que acabou o messiânico me trazendo para o verdadeiro judaísmo, né? Porque eles tinham que ler a Torá, eles tinham que passar pela Torá, né? E, inclusive, eu vi um vídeo, assim, rapidamente, não vou citar nome, para não dar margem, para não entender que eu esteja falando mal, até da onde eu saí, do messiânico, de onde eu saí, né? Eu vi um vídeo rapidamente, não assisti o vídeo não, só vi o tema. Mashiach voltará antes da eleição de Israel. Falei, agora como é que esse cara sabe disso? é um tanto quanto contraditório, um tanto quanto aí, no caso, temerário, né, afirmar isso, porque nem mesmo a tradição judaica afirma isso. Aliás, existe, digamos, uma recomendação para que não se perca tempo calculando a época da vinda do Mashiach. Isso é contra a própria tradição judaica. Ou seja, as pessoas estão laborando em erro crasso, né? Erro grave, realmente, Não, e pior, iludindo as pessoas dessa forma, porque esse tipo de ideia messiânica é extremamente perigosa. Tão perigosa ela é que ela desenvolveu o cristianismo, para você ver. Por quê? Antecipações messiânicas. O que é uma antecipação messiânica? É você querer, digamos, comer a sobremesa antes de almoçar, né? As pessoas têm muita pressa, querem, digamos, que isso se resolva de uma vez, que venha tudo isso de uma vez, e acabam acreditando em pretensos messias, em pseudo-messias, como ocorreu na história judaica, não só a pessoa de Jesus, mas outras personalidades judaicas também que se disseram messias, que trouxeram grandes dissabores, grandes transtornos, perseguições e morte ao povo judeu. Então isso é muito grave. As pessoas que estão agindo assim estão agindo com extrema irresponsabilidade, né? Porque elas podem trazer, digamos, dissabor, desunião ao povo judeu, podem trazer, digamos, cismas, como aconteceu, por exemplo, no século XVIII com o Shabbatai Tzvi, onde grande parcela da população judaica mundial caiu no erro de um falso Messias, né? Esse, de fato, real, existente, documentado, né? Ele tinha pai, tinha mãe, tinha história, né? E ele acabou aí, digamos, se convertendo ao Islã, e a grande parcela dos judeus também se converteram ao Islã com ele, e outros tantos decidiram rejeitá-lo como Messias. Houve um cisma muito grave na história judaica nesse momento, um grande perigo para a segurança do povo judeu. Na verdade, desculpe, foi no século XVII, não no século XVIII.
E tem o Barkova, né? Também, Barkova, né? O Barkova é um outro modelo de falso Messias que, inclusive, iludiu o próprio Rabi Akiva, o grande Rabi Akiva, né? Dante Rabi Akiva, né? Acreditou que ele seria, né? Exatamente. Acreditou que ele seria o Messias. Depois ele, numa segunda reflexão, corrigido pelos seus amigos, pelos seus mestres também, porque Akiva, ele era um grande mestre, mas era homem, era passível de erro. Ele, inclusive, ele escreve uma nota no Talmud, que é registrado no Talmud, que ele se arrepende de ter escolhido o Bar Kokhba como Messias. Então essas questões de antecipação messiânica, elas são extremamente graves. Pessoas que elaboram nisso, ou que tentam ficar calculando isso, ou que tentam apontar, digamos, momentos para a chegada do Mashiach, estão elaborando em crasso erro, repito, erro drástico, perigoso. Perfeito. Nós paramos na pergunta 5. Temos ainda aí mais 5 perguntas. Talvez a gente feche esse tema na próxima aula, né? É provável. E muito importante essas explicações aí, trazer à tona a luz das escrituras, das tradições, da onde surgiu, qual é a base que surgiu magia. Fiquei muito feliz pela sua explicação. E quarta-feira tem mais 6 perguntas. Talvez a gente finalize esse tema para entrar outros mais polêmicos que vêm por aí também. João, muito obrigado. As suas considerações finais, os seus anúncios aí, o que você tem para o povo aí, como é que o povo pode te encontrar, de material. Faz as suas considerações finais aí. Bom, primeiramente, mais uma vez, obrigado pelo espaço cedido, Geraldo, pela tua generosidade. As pessoas que assistem esse canal também devem agradecer muito a você, acredito, pelo fato de que você cede esse espaço para a gente bater esse papo aqui, que é uma sabatina, como você sempre fala, uma super quarta para a gente discutir temas da Torá e da tradição judaica. As pessoas que estão buscando conhecimento, que querem realmente exceder, né, sair do lugar comum, sair da zona de conforto, que estudem, que leiam, que adquiram o livro A Outra Face. Eu vou deixar o número do WhatsApp mais uma vez para que as pessoas possam entrar em contato nas mensagens aqui, logo abaixo do vídeo, e também em breve o livro Acharit Hayamim, que é o livro das últimas coisas, que é escatologia judaica. É sobre diabo, sobre anjos, sobre céu, inferno, né? Eu ia entrar nesse, eu ia pedir uma aula da quarta sobre essa ideia, cara. Mas vai escrever o livro, não vai ter graça, né? Vamos dar alguns spoilers. Vamos esperar o livro sair, depois a gente comenta. Demônio, diabo, Shedim, no hebraico é Shedim, existe o inferno, Gehinom, Gan Eden, paraíso, né? Paraíso, né? Viver no céu, adorando para sempre. O anticristo na visão judaica, né? Também. Anticristo judaica também. Muito bom. Parece um paradoxo. Esse tema vai ficar depois que você lançar o livro, senão não vai ter graça. Sim. Lançar o livro. Então, semana que vem a gente continua com Mashiach, e a nossa aula de segunda-feira de hebraico. Você que ainda não se matriculou, aproveitem. Quer entender as escrituras? Meu amigo, só entendendo o idioma hebraico, principalmente o bíblico. O moderno, ele muda, entendeu? Então, quer entender a Torá, as escrituras, procura João Alves Correia, professor de hebraico. E tem no grego também, que eu não vou nem... Eu sei que o hebraico já é complicado um pouco entender. O grego eu não quero falar de grego agora, não. Deixa para depois. Deixa para frente. João, muito obrigado, um abração. Sohoraim Tovim. Sohoraim Tovim, tudo de bom. Até a próxima. Até a próxima.